Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, sou treinadora e coordenadora aqui na Academia Overall. E hoje, um treino bem diferente, eu que estou gravando sozinha também, né? Que vocês têm visto aí nos últimos vídeos, que eu estou sozinho aqui para otimizar mais a produção de conteúdo para vocês. Então hoje vai ser o meu treino de posterior com estímulo em glúteo no final, tá? Então eu vou passar várias dicas para vocês, como que eu treino, como que é minha metodologia, como que eu gosto que treino, como que eu passo essa metodologia para as minhas alunas de consultoria. Então vai ser bem legal para você, vai agregar bastante no conhecimento, tá? Vamos lá então, que vai ser bem legal. Iniciando meu treino aqui, vou iniciar aqui pela cadeira flexora. A primeira série eu faço um aquecimento específico, que eu sempre comento, né? Aquecimento específico, o que é o aquecimento específico? É quando você aquece, né? Trabalha ali a articulação com um peso bem moderado na própria máquina do primeiro exercício. Então, como eu vou iniciar aqui na cadeira flexora, eu inicio aqui um aquecimento específico, mandando informação para esse grupo muscular que vamos trabalhar, mais ou menos isso. Primeira série, umas 15 repetições, com a carga bem tranquilinha. Dando início aqui a primeira série de trabalho. Eu chamo a primeira série de trabalho que eu contabilizo já no volume de treino. Então já coloquei uma carga um pouco mais, né, mais alta, que não é uma carga que é fácil para mim. Então eu vou tentar fazer aqui 12 repetições com essa carga. É muito importante, eu sempre peço para meus alunos de consultoria até, né, segurar a excêntrica. O que é segurar a excêntrica? Então aqui é a concêntrica. Concêntrica, excêntrica é a volta desse movimento. Segurar a volta desse movimento. Em qualquer tipo de exercício, não desperdice a fase excêntrica, porque muita gente faz esse movimento concêntrico, força, né? Faz uma explosão e volta com tudo, só solta o peso. E não entende a importância dessa fase de você segurar ali, tá? Tem até estudos relacionados a isso, que na fase excêntrica, quando você segura o movimento, ela trabalha de forma, né, como eu falei, excêntrica, trabalhando o alongamento dessas fibras, quer dizer, hipertrofia longitudinal. O que a gente chama de hipertrofia longitudinal? Em comprimento, tá? É em comprimento dessa fibra. Porque tem o transversal, que ele aumenta o volume desse músculo. Transversalmente, se fizer um corte transversalmente, é que você olha aqui assim a espessura do músculo. E longitudinal ele deixa a musculatura mais longa, né? Essas fibras ficam mais longas, então por isso a importância. Principalmente a musculatura do posterior de coxa, porque é um músculo muito, muito comum de ter lesões. Por quê? Porque há uma grande desproporção de força entre quadríceps e posterior. E o posterior de coxa ele é um freio. Então, assim, por exemplo, um jogador de futebol, quando ele freia o movimento, quando ele tem que parar, dar aquela parada brusca, quando ele para, então o posterior de coxa ele tem que ser muito forte para segurar esse movimento, ele freia o movimento. Então, se você não trabalha de maneira adequada essa musculatura, que a grande maioria não trabalha, se torna um músculo muito apto à lesão. Então, é muito comum, principalmente jogadores de futebol, que precisam muito disso, né? Nós até não precisamos muito disso, mas eu vejo que muita gente, quando começa a treinar posterior mais intenso, começa a ter esse tipo de lesão porque tem o posterior muito fraco, né? A maioria faz isso mesmo. A gente começa a treinar, treinamos leg, flexor, leg, agachamento, afundo, búlgaro, hack, tudo isso. Trabalhando o quê? Quadríceps. E daí vai lá na máquina flexora, que agora, para a gente trabalhar muito bem essa musculatura, a gente tem que trabalhar isoladamente. Então a gente trabalha cadeira flexora, mesa flexora, vai lá, então no final do treino faz uma mesa flexora, uma cadeira flexora, acabou o treino de posterior, né? E sabendo que o posterior de coxa hipertrofia apenas nesses exercícios isolados e também no stiff, que não é isolado, mas é para posterior de coxa, e os flexores, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar ele isoladamente, né? Tem que ter esse trabalho mais intenso, um volume maior de treino para posterior de coxa. Por isso que eu sempre coloco um volume bem interessante para posterior de coxa e gosto também de separar a musculatura. Então
um treino para quadríceps, um treino posterior, né? E caso precisar, um treino de glúteo. Ou coloco o glúteo nos dois treinos também, de estímulos, como eu faço sempre, né? Posterior e estímulo em glúteo. E no outro dia eu faço glúteo com estímulo posterior. Então eu treino essas duas musculaturas 2 vezes na semana. Quadríceps eu não treino já faz 4 anos, devido a essa diferença de tamanho, né? De volume. Então eu quero localizar e não é fácil. Porque meu ponto fraco mesmo é glúteo posterior. Segunda série aqui, já aumentei mais a carga. Terceira série de trabalho, né? Então eu fiz a primeira para aquecimento, daí eu fiz a segunda série no caso, que seria a primeira de trabalho, segunda e agora a terceira série, aumentei mais um pouco. Toda série eu vou aumentando gradativamente o peso. Então agora já vai ficar um peso bem pesado para mim. E provavelmente eu vou inclinar o tronco à frente para poder produzir um pouquinho mais de força e já vou explicar para vocês se é certo ou é errado, quem pode fazer e quem não pode fazer, tá? Então vamos lá. Ó, não consigo já fazer força assim, então eu vou o tronco à frente, me posiciono de maneira correta. Então vocês viram que eu fadiguei completamente, né? Não conseguia mais fazer as repetições, então eu inclinei e fui com o tronco mais à frente. Não está errado, você consegue produzir um pouco mais de força, né? Para você poder fazer um pouquinho mais de repetições, mas quem pode fazer esse tipo de variação? Quem tem a cadeia posterior bem alongada, eu tenho a cadeia posterior bem alongada, quer dizer, por quê? Porque quando a pessoa tem a cadeia posterior muito encurtada, vocês conseguem perceber, deixa eu estar diminuindo aqui para vocês verem. Então aqui, estou sentada de maneira tradicional, executando, certo? Vocês conseguem perceber a flexão do meu quadril, correto? Quando eu venho à frente, vocês conseguem entender que a cadeia posterior é bem alongada? Tá? Se coloca no comprimento bem alongado aqui, né? Então se a pessoa tem um encurtamento, o que vai acontecer? Ou ela vai fazer isso aqui, para poder liberar aqui na parte do quadril, por ele estar mais flexionado, ou você não consegue finalizar aqui, o final, né? Você não consegue finalizar até aqui sim, então aqui tá super alongado. Tô com o quadril fletido a 90, meu posterior de coxa bem alongado, mantendo a curvatura anatômica preservada. Então é assim que você deve executar essa variação aqui. Então não é errado, não é mais correta que a outra, simplesmente porque eu quis fazer mais um pouquinho, mais algumas repetições. Então, inclinando o tronco à frente, eu consigo fazer mais algumas repetições, produzindo um pouco mais de força, colocando o posterior de coxa em um alongamento maior, tá? Então, por isso a necessidade de ter uma boa flexibilidade de cadeia posterior, para não perder aqui as curvaturas anatômicas e não perder a postura nesse movimento, né? Que daí não vale a pena, né? Então aqui eu consigo fazer mais algumas repetições com o tronco inclinado à frente, tá? Porque se você não tem, como eu disse, a flexibilidade de cadeia posterior, ou você vai curvar, flexionar sua coluna, tá? Ou você vai acabar, então você vai curvar e vai acabar fazendo a retroversão. Isso aqui, o seu glúteo vai entrar para poder fazer esse movimento aqui, certo? O que não é interessante você utilizar uma avaliação assim, tendo que você comprometer a qualidade do seu movimento, né? Então, por isso que eu digo, não é todas as pessoas que conseguem fazer
tá? E nem é mais certo que um ou mais certo que o outro, tá bom? É uma variação que algumas pessoas podem executar dessa maneira. Mais uma série que eu não aumentei e mantive a mesma carga, porque eu tive bastante dificuldade de fazer, né, com essa carga, vocês perceberam? Então não adianta eu aumentar às custas de uma, né, medíocre execução ou um movimento muito parcial, né, porque por a carga estar muito alta. Então eu mantive a mesma carga, mesmo estando difícil. Começo executando da maneira tradicional. Então, mais uma pergunta bem recorrente a respeito da flexão, né? Da flexora eu faço com a pontinha do pé para fora, que seria aqui a flexão plantar, ou a dorsiflexão, que seria esse aqui, tá? Então, pezinho de bailarina e a dorsiflexão, que é o tradicional, que a gente fica, né, com o dorso do pé flexionado à frente, normal, tá? Então, aqui a diferença de um para o outro. Nesse movimento aqui, o gastrocnêmio, que são o músculo, né, que seria o grupo muscular da sua panturrilha, ele entra nesse movimento, porque ele é biarticular e ele ajuda no movimento de flexão. Então ele também flexiona o joelho, juntamente com o posterior de coxa, tá? Então o gastrocnêmio, sua panturrilha, ele ajuda nesse movimento aqui, ele entra nesse movimento, ele auxilia. Agora, se você coloca a pontinha do pé para baixo, assim, bailarina, o que acontece nesse movimento? Você minimiza a participação do gastrocnêmio nesse movimento. Por quê? Porque à medida que você faz uma flexão plantar, você coloca essa musculatura num comprimento curto, né? Um comprimento curto, de maneira que ele não consiga produzir força de uma maneira efetiva, né? Então, por isso que ele minimiza a participação dele nesse movimento de flexão do joelho, tá? Você minimiza, não isenta, você minimiza, tá? Com a pontinha do pé para baixo. Então, a participação do gastrocnêmio é menor, sobrando mais posterior de coxa, tá? Mas já fizeram uns estudos sobre isso, sobre essa comparação, pontinha do pé para cima, pontinha do pé para baixo. Mas em termos de hipertrofia não há diferença alguma, tá? Acredito eu que, como você minimiza a participação do gastrocnêmio aqui, dos gastrocnêmios, o que acontece? Você tem que reduzir bastante a carga, porque você não consegue fazer, porque ele acaba trabalhando um pouquinho mais isoladamente, né? Então você diminui a carga para poder executar essa variação aqui. Você diminui a carga, você diminui o volume de treino, né? Porque a carga influencia no volume de treino. Então você acaba fazendo com menos peso do que a outra variação. E acaba não dando diferença, acredito eu, na hipertrofia, né? Porque em detrimento dessa variação, no caso da variação, você coloca a carga menor para poder executar. Então acaba dando meio que igualando, né? Dando na mesma. E acredito que é por isso que não haja a diferença na hipertrofia. Segundo exercício, agora eu vou fazer aqui um conjugado, né? Um bisete de mesa flexora com o good morning, tá? Então aqui, ênfase na fase concêntrica, né? Quando você encurta a musculatura, né? Quando você faz esse movimento aqui, concêntrico. E o good morning, que é como o stiff, trabalha a fase excêntrica do movimento. Então, são dois estímulos diferentes, tá? A dominância de joelho, que seria a mesa flexora, e depois eu vou para o good morning, que é a dominância de quadril. Então, a articulação trabalhada no good morning é quadril, aqui é joelho, tá? Então, também há essa diferença. Foi feito também um estudo mais recente comparando a mesa com a cadeira,
tá? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E realmente a cadeira, ela teve um benefício maior para a hipertrofia. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer a mesa. É mais um estímulo diferente da cadeira. Por quê? A mesa e a cadeira têm particularidades própria deles, né? Que nem a mesa, a flexão de quadril, pode ver, é quase estendido, é levemente flexionado. E na cadeira você está flexionado, quadril flexionado. Então, essa é a grande diferença. Provavelmente houve uma hipertrofia maior na cadeira por você trabalhar o comprimento mais alongado do seu posterior de coxa, tá? E alguns estudos vêm mencionando, vêm comentando sobre que você trabalhando num comprimento mais longo da sua musculatura, está trazendo benefícios maiores para a hipertrofia, tá? Mas isso não quer dizer que você tem que trabalhar outros tipos de estímulos. Então, por isso que eu sou muito de incluir vários estímulos diferentes. Por isso que eu sempre falo, trabalhar a musculatura em comprimentos diferentes. Comprimento curto, aqui, comprimento mais longo, lá na cadeira, fase excêntrica ou fase concêntrica, né? Então, fazer essas variações durante o seu treino, inserir todos os exercícios no seu treino. Aqui também, segurando a fase excêntrica sempre. Aqui eu vou fazer o good morning. Base mais aberta, mais ou menos a largura do quadril. Joga o seu quadril para trás. Por que eu gosto de utilizar o good morning combinado com a mesa ou com a cadeira que seja? Porque é um exercício que você não consegue mobilizar muito peso, né? Diferente do stiff, você consegue perceber que a carga, né? O peso, ele está bem abaixo da sua cervical, aqui bem no trapézio. Então o torque para a sua coluna é bem maior do que quando você faz com a barra aqui, que é com o stiff, certo? Como você coloca aqui, então você consegue perceber que a carga está bem distante do seu quadril. A articulação que predomina nesse momento, que é o principal desse momento, é o quadril. Quando o peso está aqui, mais próximo ao seu quadril, ele se torna um pouco mais fácil. Então você consegue mobilizar muito mais peso. Quando você coloca aqui, em cima da sua coluna, abaixo da cervical, você consegue perceber que a carga está distante da articulação do seu quadril. Então ela se torna mais difícil, então tem um torque maior, então você consegue mobilizar menos peso, né? Então por isso, por você não conseguir trabalhar com altas cargas, eu prefiro fazer ele combinado, não que seja errado você fazer só ele também, tá? É um exercício excelente também, como eu falei, com ênfase na excêntrica do movimento. Então aqui, segunda série desse combinado.
Uma pergunta bem recorrente a respeito de uma execução que acontece aqui, um probleminha que acontece na mesa, que é a anteversão, que é quando você empina o bumbum lá em cima, certo? Então pode ser dois motivos. Ou excesso de carga, porque por você executar esse movimento, você acaba tendo que levantar o quadril para poder produzir mais força, né? Colocando o comprimento do posterior de coxa num comprimento que você consiga produzir mais, né? Consiga produzir mais força. Então, esse é um dos motivos. Ou pode ser encurtamento dos seus flexores de quadril, principalmente o reto femoral, tá? O reto femoral é um músculo do seu quadríceps que a origem é no quadril e a sua inserção é no joelho. Então, ele estende o joelho e flexiona quadril, tá? O que acontece? Quando você está deitado nessa mesa aqui, a flexão do seu quadril, pode perceber, tem pouca flexão de quadril, né? Então você coloca essa musculatura aqui nessa parte, aqui nessa porção aqui do reto femoral, ele fica alongado, porque como ele é um flexor, isso aqui ele flexiona. Então o trabalho dele é flexionar nessa porção aqui, nessa região, na origem dele. Quando você está aqui, deitado na mesa, ele está alongado, certo? E daí quando você flexiona o joelho, consegue perceber, se alonga mais ainda. Então ele exige mais alongamento do reto femoral. E quando você alonga o reto femoral, o que acontece? Quando você tem ele encurtado, você, para liberar inconscientemente o seu próprio corpo, ele vai executar esse movimento. E para ele liberar essa região, o que ele faz? Ele faz isso aqui, para dar uma leve flexão no seu quadril, liberar essa região aqui, para poder você conseguir flexionar o joelho lá embaixo, certo? Então, por isso que ele faz isso aqui, tá? É uma consequência de um encurtamento do reto femoral, principalmente. O que eu aconselho vocês fazerem? Trabalhe a flexibilidade dessa região, se caso for esse o problema, né? Ou se for a carga mesmo, diminuir a carga e fazer com mais qualidade de movimento. Por isso que eu falei que eu não consigo subir muito peso aqui, né? Eu não consigo subir muito peso por quê? Porque eu começo a subir o quadril para poder exercer, não é encurtamento, é que realmente a carga está excessiva para mim e eu não consigo fazer os movimentos com qualidade. Tá? Então, por isso que eu falo, qualidade de movimento em primeiro lugar. É óbvio que você tem que aumentar a carga, mas trabalhe para que com o tempo você consiga aumentar a carga aos poucos, tá? Sem perder essa qualidade, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês aqui é posicionar a barra na linha do ombro, mais ou menos, tá? Abaixo da cervical. Porque se você coloca muito à frente, o que acontece? A probabilidade dessa barra rolar é muito grande e você acaba se machucando. Então, você deixa mais ou menos na linha do ombro, com a escápula bem neutra, fechadinha, mantendo a qualidade do movimento e a curvatura da sua coluna bem alinhadinha. Agora eu vou para o stiff, o exercício que eu mais amo de executar. Primeira série aqui com peso mais tranquilinho para mim, base mais aberta, como eu gosto de trabalhar, coluna bem alinhada e
primeira série mais foi de reconhecimento, de plano de movimento, que mudamos um pouquinho ali. Apesar que eu estava fazendo o Good Morning, né, que também é o mesmo plano de movimento, mas agora com uma carga maior, né, um movimento um pouquinho diferente. Fiz a primeira com pouquinha carga, né, então agora eu coloquei já pra mim, né, um peso considerável. Estamos aqui com 60 quilos. Já necessito a utilização de strap, que me ajuda muito. A executar esse movimento aqui com mais peso, mobilizando aqui mais peso. Então vamos lá. Agora eu coloquei mais peso aqui. Esse é um exercício que eu gosto muito de mobilizar mais peso, que eu consigo, né? Mantenho uma qualidade de movimento muito boa. Não sinto dor na lombar, tá? Esse é um exercício assim, quem tem dor na lombar se incomoda bastante quando coloca mais peso, né? Não consegue ter a consciência, né, de trabalhar só o posterior mesmo. Esse aqui é o máximo que eu consigo, 80 quilos. Devo manter mais uma série assim, que será a última, com o mesmo peso, para eu manter essa mesma qualidade de movimento. Última série aqui. Então aqui, extensão de quadril no banco rolando, tá? A importância de você ajustar bem, deixando a articulação do quadril liberada para fazer o movimento, para trabalhar. E essa mini band nos pés para intensificar, para você trabalhar. Eu vou explicar para vocês qual que é a intenção dessa mini band. Na ponta do pé. Então você abre a base, faz a rotação externa do quadril, que é isso daqui, essa viradinha da ponta. Então você pode perceber, o fêmur ele gira, né? Então você consegue o porquê. O glúteo máximo, ele tá, quais são as funções do glúteo máximo? Extensão do quadril, que é isso aqui, extensão do quadril, rotação externa, que é o que eu estou fazendo com a pontinha do pé para fora, e abdução. Os feixes superiores trabalham em abdução. Então você está fazendo uma abdução em geometria, uma rotação externa e uma extensão de quadril ao mesmo tempo. Então você consegue trabalhar com bastante eficiência o glúteo máximo. O movimento é esse. Então o quadril tem que estar liberado para você trabalhar a extensão de quadril. E a mesma coisa que eu falei na elevação pélvica.
estender completamente o quadril, tá? Para trabalhar os últimos ângulos de extensão de quadril. Uma dica também que eu dou, quem muita gente sente dor na lombar, é fazer essa flexão de coluna e só trabalhar a articulação e manter ele assim e trabalhar só a articulação do quadril, contraindo no final do movimento. Parece um exercício bem simples e fácil, mas ele trabalha muito bem o glúteo. Ainda mais combinado com a elevação pélvica. Excelente essa combinação para você estimular esse grupo muscular. Segunda série, esse é o último exercício. Só estímulo mesmo, perceberam, né? Só para ele lembrar, só para lembrar que ele tem bunda. Não tanto como eu gostaria, né? Aqui esse step, pessoal, eu coloquei só para adaptar mesmo, por causa da minha altura. Então, porque o ajuste mínimo aqui não dá pra mim. Então, eu tenho que adaptar com o step e ajustar aqui. Se vocês perceberem que também está muito facinho, pode utilizar um peso também, tá? Última série. Ah, mais uma dica que muitas vezes parece tão óbvio, mas às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? O posicionamento dos pés, né? Eu comentei ali a abertura, tá? Mas eu não comentei sobre a posição dos pés. Quando você coloca mais à frente, você pode pensar assim, ah, a pessoa tá fazendo errado. Talvez ela não saiba o que está fazendo, mas talvez propositalmente ela colocou os pés mais à frente. Por quê? Quando você coloca os pés posicionados mais à frente, com uma flexão, né, produzindo uma flexão menor de joelho, o posterior de coxa consegue entrar no movimento para produzir força. Eu estou dizendo entrar no movimento, não estou dizendo que ele hipertrofia nesse exercício aqui, tá? Porque não há indícios que há hipertrofia para o posterior de coxa. Mas ele consegue trabalhar melhor, porque você coloca ele num comprimento um pouquinho mais alongado. Aqui você encurta o movimento, você encurta o posterior de coxa, fazendo com que ele não consiga trabalhar tão bem, tá? Então aqui você posiciona mais à frente e você alonga um pouquinho essa musculatura, esse grupo muscular, posterior de coxa, e ele consegue entrar no movimento, auxiliando no movimento, tá? Então, se você quer isolar um pouquinho melhor o glúteo, então coloca mais próximo ao seu glúteo, mesmo os pés, né? Mantendo o posterior de coxa um pouco mais encurtado no final do movimento, que é o que importa. No final do movimento, quando você está quase estendendo o quadril completamente, que o glúteo entra, o posterior encurta. Então, tá? E o adutor magno também, ele consegue trabalhar bem lá embaixo, estendendo, porque ele é um grande extensor de quadril também, o adutor magno. E só que no final do movimento de extensão de quadril, ele perde eficiência. Por isso que os últimos graus sobram para quem? Para o glúteo máximo. Por isso que a gente tem que dar muito valor, priorizar muito os últimos graus de extensão de quadril. Esse é o motivo, tá?
Aqui, adutor magno, posterior de coxa também entra nesse movimento, obviamente, né? Mesmo você deixando os pés ali. E no final, eles perdem eficiência e sobra só pro glúteo. Então, a última série aqui de extensão de quadril aqui, no banco romano. Última série final do treino. Valeu. Então, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que com o tempo vai ficando melhor as gravações, né? Eu tô tendo com certa dificuldade sozinha, mas até acostumar. Mas assim, o intuito mesmo é aumentar a produção de vídeos para vocês, né? Sei que vocês gostam muito, sei que ajuda muita gente, eu recebo muita mensagem, fico muito, muito feliz, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer ideia que vocês tenham de um novo treino que vocês querem, é só postar aqui, aliás, comentar aí embaixo, tá? Curtir, se inscrever no canal. Eu vejo que muita gente às vezes assiste e não curte e não segue o canal, né? Não se inscreve. Eu mesmo faço isso. Eu assisto vários canais e acabo não me inscrevendo, acabo esquecendo, tá? Então, assim, se inscreva que fortalece bastante o conteúdo, né? Para o YouTube entender, né? Para eles entenderem que realmente esse conteúdo é valorizado e se realmente esse conteúdo é bom, né? Então ele começa a entregar mais e assim faz o nosso canal, eu digo nosso canal porque o meu é de vocês, né? Então o nosso canal crescer cada vez mais e assim eu consigo produzir mais conteúdo para vocês, ajudando de uma forma mais eficiente todo mundo. E eu fico muito feliz, continuo mandando mensagem que vocês, nossa, vocês me deixam com o coração, como eu digo, quentinho, né? E feliz de receber tanto carinho, tá? Muito, muito obrigada e até a próxima. Beijo.